Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso Sala de Visitas. Nós estamos aqui nessa noite com esse casal abençoado. Que bênção receber vocês aqui nessa noite. Cidinha, Jair, sejam muito bem-vindos, viu? A gente já estava ansioso esperando que vocês estivessem aqui com a gente. Glória é um casal que a gente ouve muito se falar, porque tem testemunho de vida. Amém. A família, para a glória do Senhor, né, tá aí engajada na igreja, nos trabalhos da igreja, e é uma família que serve de referência para nós. Então é um prazer a gente estar recebendo vocês, tá bom? A gente sempre tem essa oportunidade de estar aqui batendo um papo, né? Conversando, compartilhando experiências, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de como viver a plenitude da paz no lar. Vamos falar um pouquinho a respeito de criação de filhos, o quanto que é importante sabermos que nós somos referência para os nossos filhos. Então vocês ficam à vontade, tá bom? Para a gente começar aqui, logo ficar mais à vontade, vou dar oportunidade para vocês se apresentarem, né? Quem são vocês? Quanto tempo de caminhada? O que fazem em ministérios na igreja? Quais são os trabalhos de vocês? E falar um pouquinho também da família, né? Que é o nosso tema de hoje. Jair, pode começar? Fica à vontade. Que bom. Meu nome é Jair, sou marido da Cidinha e nós somos aqui da Igreja Batista Cristo Vive e temos o ministério aqui de casais, né? Então, pra gente é uma honra muito grande participar, né? Com você aqui e com os demais telespectadores, falar um pouco da nossa experiência, né? Falar um pouquinho do que Deus tem feito em nossas vidas, e creio que será bênção para todos que estão assistindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu nome é Cidinha, né? Cidinha Brito. E eu sou ministro de louvor e sou ajudadora, auxiliadora do meu esposo no ministério no departamento de casais, né? Onde nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor através desse ministério, né? Que nós temos ouvido, né? Muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito mesmo através das nossas vidas. E é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte desse bate-papo. Glória a Deus. Amém. Eu queria que vocês ficassem à vontade para compartilhar com a gente um pouquinho como que é a dinâmica da família de vocês mesmo, sabe? Assim, filhos, né? Vocês têm 2 filhas, têm netas, sim. Mas como que é, assim, o relacionamento familiar de vocês? Sim, nós temos 2 filhas, nós somos casados há mais de 30 anos, né? Mais de 30, né? Estamos juntos, né? Graças a Deus. A nossa filha mais velha se chama Jaine, ela é casada com o Douglas e eles têm 2 filhas. A nossa filha Esther é casada com o Abraão e eles ainda não têm filhos, tem 3 anos, vai fazer 3 anos de casado. Enfim, o Senhor nos deu o privilégio, né? Deus me deu o privilégio de conhecê-lo, né? Quando a nossa filha mais velha, Jaine, que hoje está com 32 anos, acabou de fazer 32 anos, ela estava bem pequenininha, com 3 anos de idade, Jesus entrou na nossa vida. Então, nós tivemos o privilégio de ensiná-la, né? Sim. A palavra de Deus, o temor do Senhor, como diz, né, a palavra de Deus, inculcar a palavra nela, né? Aí depois veio a Esther, nós fizemos a mesma coisa, e o Senhor foi assim, e né, bondoso com a gente. Nós realmente, assim, às vezes nós estamos sentados, né, meu bem, à mesa, só nós dois, hoje ficou só nós dois, né? As meninas casaram. As crianças casaram, ficou só nós dois. E a gente bate muito papo. No almoço, no café da manhã, a gente senta, a gente está ali nas refeições, batendo papo, sim, conversando, e a gente conversa muito. E a gente sempre fala um com o outro, nós só temos a agradecer. O que mais, né? O Senhor foi bom conosco. O Senhor foi bom com a nossa vida. E o que acontece? Às vezes as pessoas falam com a gente assim, né, amor? Fala assim, nossa, que bom, agora as meninas casaram, agora vocês estão tranquilos. Não é exatamente assim.
né? Porque Deus ministrou algo no meu coração maravilhoso. O Senhor ministrou no meu coração que as minhas filhas casaram, as nossas filhas, elas casaram. Hoje nós temos mais 2 famílias para interceder. Sim, verdade. Né? Eu não vou ficar... agora elas casaram, não precisa mais da minha oração, não. Não, agora, na casa da Jaine tem 4 pessoas para eu interceder todos os dias. Na casa da Estégia e tem 2 para eu interceder todos os dias, porque os nossos genros são nossos filhos. Claro. As nossas netas. Então, assim, todas as madrugadas que eu estou orando, né, que o Senhor me desperta para orar, é sempre assim, parece... é o Senhor... Vai lá e visita a Jaine, a Luísa, a Alice, o Douglas, a Esther, o Abraão. Todos os dias as nossas orações como pais. E uma coisa que nós não deixamos de fazer é culto da família. Embora elas tenham casado, né? Agora há pouco mandamos mensagem, né, amor? Eu mandei mensagem no grupo, né, da nossa família. Falei, família, hoje nós não vamos fazer o culto da família porque nós vamos fazer um podcast que nós estamos famosos. Oh, meu Deus! Mas o nosso culto da família será amanhã. Esperamos vocês. Quem vai trazer a palavra é fulano, quem vai fazer um louvor é cicrano. Então nós estamos, então assim, engajados, né? Já sabem que não pode arrumar outro compromisso, que amanhã tem culto da família. Às vezes é na minha casa, às vezes é na casa de um, às vezes na casa do outro. Mas nós sempre aprendemos com isso, né? Sim. Não é porque elas casaram que nós vamos deixar de orar juntos, de falar com Deus juntos, de aprender juntos. Agora somos 3 famílias. Glória a E Deus. isso é maravilhoso. Nossa, eu tô aqui, eu tô te escutando falar e eu fico pensando assim, a gente sabe que tem muitas famílias que elas buscam encontrar a paz em viver mesmo um relacionamento pleno, onde existe um relacionamento saudável entre os membros ali da família. E as escolhas dizem muito respeito a isso, né? As escolhas que nós fazemos dizem muito respeito ao tipo de ambiente que eu convivo, né? Às vezes é consequência, o ambiente é consequência das minhas escolhas, né? E já isso, podia falar pra gente um pouquinho a respeito disso. Como viver a plenitude da paz dentro do meu lar? Quais as escolhas nós devemos fazer para que a gente possa usufruir mesmo dessa paz? Que às vezes a gente ouve tanto se falar, né? E às vezes a pessoa entende que paz é a ausência de problema, de adversidade. Mas a gente sabe que não é assim. E quais as escolhas que eu devo fazer para realmente viver essa plenitude da paz? Já começa pelo alicerce, né? Desculpa. Eu até hoje estava conversando com a minha esposa. Eu gosto muito de, quando eu vou falar algo sobre família, eu gosto muito de falar sobre construção. Porque tem partes, existe um projeto que a pessoa... Existe um sonho em primeiro lugar. A pessoa sonha em fazer uma casa. Aí depois ela vai e faz um projeto. E depois ela tem que executar o projeto. E quando ela segue as regras, tudo certinho, pode ser até que demore, mas ela vai chegar um tempo que ela vai ter uma casa bem construída, uma casa bem edificada, e vai estar uma segurança a mais do que os demais. E eu vejo assim na família, que a estrutura começa com Deus. Quando a família coloca Deus, né, o pai, a mãe, por exemplo, que é um exemplo familiar, e coloca Deus em primeiro lugar, isso é notório. Automaticamente você já tem ausência de problema. Tá entendendo? Mesmo que venha algum problema, você consegue resolver ele com mais facilidade. Eu costumo dizer o seguinte: no alicerce, quando ele está escondido, ele está firme na rocha, se tiver qualquer vazamento, qualquer coisa que estiver prejudicando, se ele for um alicerce que estiver firmado na rocha, ele não tem um problema. Mas quando a família começa sem essa estrutura, acontece que o adversário de nossas almas, ele não vem por fora, atacando por fora. Sim. Ele vai na base e começa ali, né, igual o cupim, começa a furar, começa a prejudicar, e a pessoa nem percebe. De repente, quando está lá numa certa idade, família
você está contando com felicidade, com bênção, e acontecem coisas inesperadas. Então, o que eu costumo dizer? Deus em primeiro lugar e as práticas que um pai nunca pode perder. Eu me lembro, até eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, eu me lembro que antigamente, muito assim, eu não sou muito velho não, mas, mas antigamente, no meu tempo de criança, todos os pais, eles tinham cuidado de juntar seus filhos à volta da mesa ou à volta da cama, todas as noites. Eu me lembro de muitas histórias dessa forma. E alguns que tinham a religião lá, eles rezavam, outros oravam. Sim. No meu caso, era oração, né? E oravam, e os filhos tinham oportunidade de orar. E os filhos viam os pais fazerem isso. Então, automaticamente, os filhos cresciam adorando a Deus, mesmo que eles se desviassem mais tarde, ele tinha um temor a Deus, que ele guardava a palavra. E hoje está um negócio assim, um pouco bagunçado, entendeu? Sim. As pessoas estão assim, esperando acontecer o pior para começar a clamar a Deus. Aí os pais, eu coloquei arroz, feijão dentro de casa, eu pus numa escola boa, está tudo bem. Está entendendo? Sim. Só que não funciona. Sem Jesus não tem como uma família prosperar. Você pode crescer, pode até conquistar muitas coisas, mas o que acontece? O amor verdadeiro é o amor de Deus. E a paz que excede todo entendimento é a paz que vem de Deus. Então, quando uma família tem um início, uma base, que ela começou com Deus, praticamente a vida vai ficando mais fácil. Os pais já começam a ter menos problemas com os filhos, sim, os filhos têm mais temor aos pais, entendendo? E vão respeitar. Há muitos anos atrás, a gente lembra de filhos com 40 anos, 50 anos, tomando bênção aos sim, pais, certo? Verdade. Genros e noras tomando bênção ao sogro. Agora, hoje eu fico triste de ver que a pessoa casa e tá ali a família, aquele negócio todo, às vezes sentando numa mesa, estão preocupados quem vai pagar a conta, quem não vai pagar, entendeu? Verdade. O que vai sobrar para mim, o que não vai. Aquele amor, aquela inocência que tinha no passado, comunhão, ela apagou um pouco, entendeu? Então, assim, eu vejo que a família precisa primeiramente de Deus. E depois o pai tem que estar muito, o pai e a mãe, eles têm que estar muito presente, porque essa presença do pai e da mãe, desde lá da infância, a criança já vem sim, com a estrutura. Mas se deixar para colocar como se fosse uma planta, você tem uma planta ali, aí ela começa a crescer, e ela às vezes cresce muito rápido. Sim. E você deixa ela ali, ela entorta. Aí você, nossa, mas ela tá bonita, e deixa ela torta. Aí quando vai chegar um tempo que você vai querer firmar ela, escorar ela, não vai adiantar. Mas quando você percebe que já está desde pequeno, você ampara, coloca uma estaca, ajuda aquela planta, a tendência dela é só para cima. Então eu acredito que na base da família é necessário abrir os olhos. Sim. Pai e mãe, não só o pai e mãe. Verdade. Não dá folga. Até estou achando interessante você falando dessa forma, falando da nossa responsabilidade mesmo como pai e mãe. E Cidinha, você podia compartilhar com a gente um pouquinho, falar um pouquinho a respeito disso, do quanto que é importante nós termos consciência do referencial que nós somos para os nossos filhos. Eu me lembro que algumas vezes cheguei a ouvir a Esther mesmo falando que, tipo assim, o referencial para ela de homem era o pai dela. Sabe? Eu me lembro de ver ela falando isso. Glória a Deus. Então, tipo assim, dela falar assim, não, tipo assim, o meu referencial de homem é meu pai. Uhum. Eu aprendi a como ser tratada, a ser respeitada, como que eu quero ter o meu marido, eu olho pro meu pai. Eu já ouvi ela falando isso. Glória então, assim, traz para nós com muita nitidez o tipo de experiência que as suas filhas têm sim, como referencial de pai e mãe. Sim. Então, compartilha pra gente um pouquinho a respeito disso, da nossa consciência desse referencial. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma menina, né? Ela precisa aprender comigo, que sou mulher, como ela deve ser como mulher, esposa, mas ela também precisa de um referencial de homem, né? Uhum. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que muito dessa bagunça que o próprio Jair comentou aí é justamente por isso. Parece que os filhos hoje, eles estão perdendo a referência. Então, eles buscam lá fora
o que eles deveriam aprender em casa, Dentro. né? Então, quem não tem, qualquer coisa serve, Sim. né? Então, eles estão se enchendo de tantas coisas lá fora por essa falta em casa, né? Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Eu fico lembrando, né? Eu fico me lembrando da criação das nossas filhas, porque nós fomos, infelizmente, até dentro da família, até fora da família, nós fomos, assim, muito taxados como... nossa, eles são muito rígidos. Nossa, mas não deixa as meninas fazer nada. Eles não deixam sair para lado nenhum, não deixam dormir fora, dormir na casa de colega. Nunca permitimos isso, sabe? E hoje, elas mesmas, né? Aí eu vejo a nossa filha criando a filha dela. Aí eu até falei com o meu marido, falei assim, amor, mas igualzinho você criou ela. Tipo assim, ela sabe o que é bom. Ela entendeu, né? Por mais que quando era criança, quando era adolescente, pensava assim, nem, mas eu não queria que fosse assim, eu queria poder ir lá na casa de fulano, eu queria poder dormir na casa da colega, mas eu tô vendo que hoje ela entende que foi bom pra ela, foi bom pra ela, e hoje tá pior do que quando ela Com certeza. Era criança, né? E então, eu vejo assim, e eu sempre orei e pedi a Deus quando o Senhor entrou na minha vida. Eu orei e pedi a Deus sabedoria. Eu falava com Deus e falo até hoje, né? Eu peço ao Senhor sabedoria em todo o tempo. Porque eu queria que elas olhassem e vissem em mim o que é realmente um referencial de esposa, de mulher de Deus, de mãe, né? Igual esses dias eu ouvi a Esther falando, a própria Esther falando, né? Com alguém, a gente estava comentando, né, as pessoas estavam comentando sobre palavrão e tal. Ela falou, meu Deus, eu tenho horror a palavrão, eu tenho pavor de palavrão. Porque, ela falando, eu vejo que as pessoas acham tão normal falar palavrão aí na rua, mas eu não ouvia na minha casa, ela falando, né? Eu nunca ouvi o meu pai, mas a minha mãe falar um palavrão. Então, eu tenho pavor. Eu não gosto nem de ouvir falar palavrão perto de mim. Por quê? Porque é o que você disse. O referencial tá lá dentro de casa, né? Da forma que eu tratar, é como elas, principalmente crianças, vão aprender a tratar. Da forma que o marido tratar, é isso que elas... Eu tenho visto muitos filhos e filhas confusos na sua adolescência e passando para a juventude, muito confusos. O que é realmente assim, como é que é realmente que um pai como é que é realmente que uma mãe é. Porque eles estão muito confusos. Hoje, infelizmente, dentro das casas não se tem mais controle, né? Não se tem limite. Então, assim, o limite, parece que o limite acabou dentro de casa. É cada um por si, né? Pai, eu quero fazer isso. Vai ver com a sua mãe, quer resolver. Quer resolver, tá bom. É pelo que é mais prático, né? O que é mais rápido, o que não vai dar trabalho, porque não quer ver o filho, não quer ouvir o filho chorar, entendeu? Então, assim, eu sempre orei e pedi ao Senhor, Deus, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria. Então, o Senhor tem sido bom comigo, porque eu penso comigo assim, gente, eu quero ser muito bem tratada pelo meu marido. Então, eu vou tratá-lo bem. Sim. Porque eu acredito que é recíproco, sabe? E eu vejo nelas, nas minhas filhas, que nós estamos falando de família, né? Nós não concordamos com muitas coisas. É lógico, né? Nós não somos perfeitos. Nós não concordamos com muita coisa que elas não concordam com a gente, que elas vivem, né? Mas, como meu marido falou, o alicerce está ali. Sim. Intacto, porque aquilo que elas aprenderam, elas nunca vão se esquecer. Então, aí eu fico olhando assim e vendo que elas são, elas têm a mesma posição de esposa que eu tenho, que elas viram como eu fui, elas são. E elas conseguiram mesmo assim arrumar uns maridos que é a mesma coisa dele.
Que bom, né? É o mesmo, Glória a Deus, é o né? mesmo jeito, eu fico olhando. Às vezes a gente comenta assim, fala assim, ô Jaine, esse marido seu não é filho do seu pai, não tem condição. De tão assim, sabe, parecido. Então, quer dizer, se o filho tem referência boa, ele vai atrás dessa referência boa, né? Sim. E elas aprenderam, eu quero ser bem tratada, eu vou tratar bem. Sim. Eu quero ser cuidada pelo meu marido, vou cuidar bem dele. Então, eu acredito que é tudo recíproco, sabe? É tudo assim, um ajudando o outro, Sim. Todos os dias. Até, Jair, você podia comentar com a gente um pouquinho, pegando um gancho no que a própria Cidinha falou, a respeito dessa questão, assim, posição do homem, posição da mulher, e o que isso interfere na vida dos filhos. Porque, às vezes, igual vocês estão diretamente ligados às experiências de casais, então, com certeza, vocês têm aí muita bagagem para falar sobre isso. Mas a gente percebe, às vezes, que os filhos estão sofrendo consequências por causa de um casal desajustado. Entende? Então, comenta com a gente um pouquinho sobre isso, sobre o que pode trazer de negativo, mas o que pode também ter como um ponto positivo dentro da família essa questão do posicionamento do marido e da esposa no lugar certo. Sim. Desculpa. Uma das coisas que a gente tem que perceber, e a gente tem que pontuar muito, eu vou dar um exemplo aqui de um quadrado. Cada um tem um quadrado. Sim. A esposa tem um quadrado, o marido tem um quadrado, e os dois juntam o quadrado e é um quadrado só. Sim. Aí o que acontece? Porque nós somos uma só carne, né? Verdade. Eu estou querendo dizer o seguinte, porque ela tem um lado feminino, meu lado masculino, mas que quando a gente se junta para estar conversando alguma coisa, as nossas ideias, ela tem um pensamento diferente do meu, mas o desenrolar e a conclusão tem que ser nós dois. Sim. E aí o que acontece? Muitas das, assim, algumas coisas que acontecem hoje, ela acabou de dizer que o pai não está querendo ter responsabilidade com o filho. Então o que ele faz? Ele acha que ele resolveu a questão financeira, ele pode jogar a bolinha dele, ele pode fazer isso, aquilo outro e tal. E quando a mãe chega e vai comentar alguma coisa, ele não sabe resolver. Aí o filho descobre qual lado que é mais fácil para ele correr. E aí o que acontece? Às vezes a mãe vai chamar a atenção do filho e o pai interfere. Sim. E aí quando esse pai interfere, ele está dando um aval para esse filho desobedecer e ser uma pessoa má. Porque nas leis aí fora, não tem como, as leis naturais, Sim. não tem como. Se você chegar diante de uma polícia ou diante de um juiz, você tem que acatar as ordens. E um filho, enquanto ele está... O filho nunca emancipa. Filho é filho até morrer. Mas um filho, enquanto está debaixo do teto do pai, debaixo da responsabilidade do pai e da mãe ali, ele deve obediência aos seus pais. Sim. Mas os pais têm que ter um controle, têm que ter uma amizade muito forte. E eu até lembro de um fato que aconteceu conosco, que minha filha começava a correr dentro da igreja, dar aquelas corridinhas, e eu falava com ela que não podia. Aí um dia eu fui corrigir ela. Aí quando eu fui corrigir ela, a hora que eu fui para dar uma corrigida, minha esposa ficou em pé lá na porta, a hora que ela viu o que dava, ela fez assim para mim. E eu respeitei na hora. Por quê? Ela de fora, ela estava vendo mais do que eu que estava nervoso. Uhum. Tentei ser calmo, tentei fazer tudo, porque eu tenho que corrigir. Sim. Porque se eu não corrigir, o mundo lá fora corrige. Verdade. A polícia bate, ela não perdoa. E a própria Bíblia já fala que, a Bíblia fala que se você não quiser ser chamado a atenção, né, anda direitinho, porque senão você vai ser castigado pelas autoridades. Então, pai nenhum quer que seu filho seja corrigido por uma polícia, por alguém de fora da rua. E muitas das vezes o casal, eles empurram o filho a ser dessa forma. Por quê? Quando a minha esposa chama atenção, que eu já vi ela muitas vezes, mas muitas, ela conversando com as minhas filhas, com as nossas filhas, e ela não dava, assim, como se diz, o aval para uma ou para outra. Ela sempre levava a palavra e levava certo. E aí o que acontecia? Ela dava a opinião dela, dava a ordem porque ela era mãe, né? E eu como pai
ficava ali observando. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, algum questionamento com ela, que eu não concordasse com o que ela fez ou falou, eu esperava lá na cama, lá a hora que a gente estivesse no lugar secreto nosso lá, para mim conversar com ela longe delas. Sim. E ela fazia isso comigo. Então nossas filhas, elas não tiveram esse espetáculo de o pai chamar a atenção e a mãe gritar, larga, para com isso, também é isso, também é aquilo, porque rotula. Sim. Às vezes o pai está chamando a atenção e a mãe vai e fala, mas é igual você, você também faz isso. Aí sabe o que acontece? Perde a credibilidade do pai ou da mãe, desvaloriza um com o outro. Sim. E dá uma oportunidade para o filho crescer desobediente. Aí aonde eu quero chegar? Quando a criança, o jovem, a criança, adolescente, o jovem, eles têm um acompanhamento e o casal tem uma harmonia, né, no diálogo, muito diálogo. Sim. Quando ele tem esse controle, automaticamente, o filho, quando vai fazer alguma coisa, ele pensa. Porque ele não vai ter aquele negócio, opa, vou correr para o lado do meu pai que ele vai me apoiar. Ou eu vou correr para o lado da minha mãe que ela vai me apoiar. E quem são amigos de verdade? Eu e minha esposa. Sim. Nós dois é que decidimos, abaixo de Deus, a gente que decide dentro de casa o que vai ser. Aí os filhos, quando eles têm a liberdade de fazer o que quer, aí desvaloriza, né? Desvaloriza a palavra da minha esposa, ou desvaloriza a minha palavra. A gente sabe assim, a quem é que manda? Sim. Manda, então, assim, no nosso caso, eu deixei bem claro que Deus me colocou uma responsabilidade de criá-los, né, de criá-los dentro da palavra, e eu agradeço ao Senhor muito pela misericórdia dele ter permitido, né, assim, de eu conhecer a palavra. Sim. E porque é baseado na palavra, não é pro meu, sim, não é na minha sabedoria ou na minha violência, como é que fala, humana, ou no meu achismo, não é nada meu, é a mão de Deus e eu buscando obediência com o Senhor, entendeu? Quando a gente busca obediência com o Senhor, Ele nos instrui como criá-los. Então, assim, eu ensinava minhas filhas a orar de manhã, a hora que acorda, orar para almoçar. Se eu estiver num restaurante, antes de almoçar, eu pego na mão da minha esposa e a gente ora, tá entendendo? E ofertar, dizimar. Ofertar, dizimar, não precisou nem de eu ensinar elas. Elas já foram sem... Aprenderam. Né? E aí, o que acontece? Eu queria contar só um fatozinho que aconteceu. Teve uma certa noite que minha filha mais nova estava só ela em casa, mais velha tinha casado, e eram umas 2h30 da manhã, eu acordei com uma conversando no quarto. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela está no celular uma hora dessa? O que está acontecendo? Aí eu, como pai, eu não posso deixar passar, eu tenho que ir lá conferir, né? Aí, como eu bato na porta do quarto para entrar, que toda a vida as minhas filhas teve as liberdades dentro do quarto, e eu sempre dei esse como se diz, esse privilégio para elas de poder usufruir do que é delas sem ser incomodada. E aí o que acontece? A porta estava entreaberta. A hora que eu vim para o corredor, a hora que eu cheguei na porta, assim que eu olhei, minha filha estava andando dentro do quarto, para lá e para cá, e orando. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. Eu voltei para o meu quarto chorando, porque eu lembrei que ela aprendeu, ela estava adorando o Senhor, porque o Senhor é bom. Mas ela viu, muitas das vezes a mãe dela de madrugada orando, já me viu orando. E aí o que acontece? A gente se respeita. Sim. Nós nos respeitamos. Tem a vez dela falar, tem a vez de eu falar, tem a vez dela concordar ou não. Sim. E Deus me deu o privilégio também de repensar. Porque geralmente a gente dá uma decisão e pode ser errada. Sim. De voltar atrás. É muito nobre voltar atrás e buscar conserto, entendeu? Então, assim, para resumir, eu acredito que a união de um casal, quando se torna uma só carne, uniu é uma só carne, mas tem que respeitar. Respeitar a mente dela, a minha, né, os pensamentos dela com os meus pensamentos. Eles nem sempre vão bater porque ela, né, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. Mas não para divergir. É opinião, para trocar ideias. E se for preciso voltar atrás, eu volto quantas vezes for necessário. Amém. Ô Cidinha, a gente pode considerar, então, que esse alinhamento que existe entre vocês como casal fechou as brechas para que o inimigo atacasse a família? Sim, com certeza.
Com certeza. A partir do momento que nós aprendemos a conviver, né? Aprendemos a respeitar, aprendemos a ouvir, aprendemos a não falar o que não é para ser falado. Sim. A partir do momento que aprende a conviver, eu acredito que fecha muita brecha, porque na realidade, hoje em dia nós estamos ouvindo muita palavra torpe dentro de casa, né? Quando eu conheci Jesus, quando o Senhor me aceitou, me achou, me encontrou, eu e minha família, eu aprendi que eu podia abrir a minha boca para amaldiçoar a minha casa e eu podia abrir a minha boca para edificar. Sim. E se eu fosse sábia, eu ia edificar. E a edificação da minha casa estava realmente na minha responsabilidade. Sim. A edificação do meu lar. Porque é a palavra de Deus que diz, né? Provérbios diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Então, Provérbios fala assim, é a mulher sábia que edifica. A mulher, não fala assim, a mulher e o homem sábio, não, é a mulher. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei assim, não, mas então tá na minha mão edificar? Então é comigo mesmo. Eu já passei a pôr a mão na cabeça das minhas filhas assim, ó, e orar pelos meus genros, sem conhecê-los. Elas eram crianças. Eu punha a mão na cabeça e falava, Senhor, visita o meu genro agora, eu não sei onde ele está. O Senhor sabe, meu Deus, essa menina vai ser uma mulher de Deus, essa menina vai ser uma esposa sábia, Esther vai ser uma esposa maravilhosa. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida delas um homem respeitador, um homem de Deus, um homem que vai amá-las, que vai, sabe? Então, assim, nós podemos edificar a nossa casa. Palavras. Verdade. Palavras. Mulheres, né? Abram a boca para falar palavras que as suas filhas vão poder repetir. Sem vergonha, sem preocupação. Elas vão poder repetir dentro da casa delas a mesma coisa. Glória a Deus. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho, Jair. Pontua para a gente, assim, alguns pontos essenciais para que a gente consiga ter uma família firme, constante e permanente na presença do Senhor. Ser verdadeiro, ser intercessor, porque não me cabe só a mim orar, só por mim. Eu intercedo pelas minhas filhas, desde solteira e agora casada. Não tem um dia que eu não intercedo por elas. Sim. Então a intercessão, o silêncio, muitas das vezes a gente faz silêncio, que o silêncio ele nem sempre está concordando com alguma coisa, mas está evitando alguma coisa, entendeu? Sim. Então assim, tem muitos pontos que faz uma estrutura funcionar, fazer as coisas no tempo certo, e o tempo é de Deus. Não tem como a gente apavorar e determinar tempos. A gente até tenta, mas a própria palavra do Senhor fala assim, ó, quando for a algum lugar, né, não diga eu vou lá a tal hora. Se o Senhor quiser e permitir, eu pretendo ir a tal lugar tantas horas. Por quê? O tempo é de Deus. E quando eu uso essa obediência de guardar o tempo de Deus, de ser um intercessor e de ser um braço forte, mesmo na hora que as coisas estão um pouco difíceis, porque é fácil, às vezes, até apontar para as pessoas. Mas a gente passa por momentos difíceis. Mas o varão, o homem da casa, o homem, ele tem que ser forte. Porque tem hora que às vezes não dá para segurar e ele tem que segurar. Porque se ele soltar o cabo, aí já vai o barco, já vai o remo, já vai quem está dentro, entendeu? Verdade. Então assim, o homem, ele tem, na verdade, ele tem que ser homem. Homem de Deus. Verdade. Quer completar, Cidinha? E é isso mesmo. Eu não quero nem completar, a gente falou tudo. Falou tudo, não é verdade? Glória a Deus. A gente realmente está finalizando. Quem dera a gente tivesse aqui 3 horas para ficar ouvindo e aprendendo. Delícia, né? Maravilhoso. Assunto tão bom, um assunto muito família. Bom, muito importante, muito necessário, verdade. Né? E a gente queria pedir, na verdade, agora para vocês deixar uma mensagem para a família. E a gente vai finalizar orando. Uhum. Se você puder, Cidinha, deixa uma mensagem e o Jair faz uma oração para a gente encerrar. Amém? Amém. Amém. Fique à vontade. Eu queria deixar uma mensagem, sim, para
para mulheres, né? Mulheres aprendam a se calar no tempo certo, né? Um segredo que eu aprendi foi esse, a me calar no tempo certo e funciona. É uma coisa que é maravilhosa, porque às vezes por muito falar nós não vamos conseguir resolver os problemas. Problemas nós temos muitos problemas, todo mundo tem, não há ninguém que não passe por aflições, né? Mas o próprio Jesus disse para a gente ter bom ânimo. E quando a dificuldade, talvez um desentendimento, né? Chegar dentro de casa, aquilo, só peça ao Senhor sabedoria. Sabedoria. E eu acredito que o Senhor vai falar assim, ó, cala. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jair? Vamos falar com o Senhor? Vamos. Pai querido, Pai santo, Senhor nosso Deus, nessa noite, ó Pai, nesse momento, eu quero ser grato ao Senhor, ó Deus. Glória a Deus. Pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai, de poder falar um pouco das maravilhas do Senhor, Pai. Amém. Senhor, e nessa oração eu quero fazer um pedido a Ti, ó Pai. Sim, meu Deus. Visita que o Senhor possa visitar as famílias, ó Deus. Visita mesmo. Eu sei que terão famílias, ó Deus, que estarão, né, assistindo, Senhor, esse vídeo. Sim, Pai. Meu Deus amado, e famílias que estão destruídas, famílias que estão tentando, Senhor, reconstruir, Guarda, Senhor, algo, ó Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visita, ó Deus, abra a mente, Senhor, a mente do homem, da mulher, do marido, né, da esposa, do pai, da mãe. Meu Deus amado, pois nós sabemos que esta construção de família, ela começa com o alicerce que é o Senhor. Mas muitas coisas, ó Deus, dependem de nós, pois o Senhor nos dá o equilíbrio. E nós decidimos ficar equilibrados. É verdade, Jesus. Que o Senhor possa dar, Pai, a cada um nesta noite, ó Pai, o entendimento de se manter equilibrado. Em nome de não Jesus. virar para a direita nem para a esquerda, Senhor. mas olhar para cima, olhar para o alvo que é Cristo. E que as famílias sejam abençoadas, ó Deus. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Amém. E eu te peço, Senhor, que aonde essa mensagem chegar, Glória a Deus. que vidas serão transformadas, glória famílias a Deus. sejam Jesus. edificadas, ó Pai, filhos Eu creio, obedientes, Senhor. ó Deus, Amém. esposa, Senhor, amando o seu marido, marido Em amando a sua nome de esposa, Jesus, meu que Deus. haja harmonia dentro desta permita que o casa, inimigo Pai, engane aonde as essa famílias. mensagem chegar, aonde Senhor, esse momento que tivemos aqui chegar, Senhor, que possa, Senhor, fazer a diferença na casa dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela minha vida, pela minha esposa, pelas nossas filhas. Obrigado, Jesus. O Senhor permitiu eu estar aqui, Senhor. Eu sou testemunha viva que o Senhor transforma. O Senhor transformou a minha vida, o meu casamento, a minha família. Eu creio que o Senhor transformará todos aqueles, ó Pai, que estão necessitados e que estarão vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cidinha, Jair, muito obrigado. Deus abençoe. Nós que agradecemos. Que o Senhor retribua e recompense. Amém. E que a graça do Senhor continue superabundando no lado de vocês, tá bom? Amém. Deus Em nome de Jesus. Esse foi o nosso Sala de Visitas de hoje. Fica conosco e até a próxima.